6h32 e a gente volta esse bloco com a ilustre presença, mesmo que virtualmente, da senadora Simone Tebet, que é pré-candidata à presidência da República. A senadora, ela foi a primeira líder da bancada feminina no Senado, foi também a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa entre 2019 e 2020. Também foi a primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado em 2018 e a primeira mulher a concorrer à presidência do Congresso Nacional. No início de seu mandato como senadora, foi eleita presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Tem um currículo e uma biografia extensa, senadora, e como eu quero aproveitar mais o tempo conversando com ela do que simplesmente falando sobre ela, eu já vou dar o meu boa noite à senadora Simone Tebet e agradecer pelo tempo disponibilizado para conversar aqui com a gente. Eu não sei se está em Brasília ou se está no Mato Grosso do Sul, mas estamos aqui no Paraná e a gente agradece muito o tempo da senhora. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos, Celestino, Bárbara, Itamar, todos estão nos acompanhando pela Jovem Pan FM e pela Rede TV. Prazer muito grande falar com o meu querido estado, vizinho do Paraná. Conheço bem essa região. Também fazemos nosso estado de vida com o estado do Paraná. Temos grandes interesses em comum, especialmente na ligação aí de ferrovia, rodovia, para o desenvolvimento das duas regiões. Então, é um prazer muito grande poder falar através do programa de vocês para esses milhões telespectadores e pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, não só do Paraná, do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil. Agradeço muito, eu já vou emplacar aqui a primeira pergunta. E assim, de maneira objetiva e pragmática, tá? A terceira via ou centro democrático vai emplacar? Vocês vão chegar num denominador comum? A gente sabe que há muitas negociações e agora eu quero que a senhora abra o coração. De fato, essas negociações avançam? A coesão, estão conversando a mesma língua ou já começa a ficar algo mais longínquo? A gente não vai conseguir fechar o que seria uma opção entre os dois cenários atuais que a gente tem, que é a oposição com o ex-presidente Lula e a situação que é o atual presidente Jair Bolsonaro. Vai ter coesão? Será que ter, Vitor? Não é possível. Um país da grandeza e do tamanho continental como o nosso, com tantas complexidades, no momento de tanta polarização ideológica, se discutindo entre voltar ao passado e permanecer presente, centro democrático não apresente uma alternativa de poder. O eleitor tem o direito ao voto, mas o mínimo que os partidos têm que fazer é apresentar nomes, apresentar propostas, principalmente para a crise, que é aqui o momento que o Brasil atravessa. Podemos não ter, num primeiro momento, nesse centro democrático, Victor, todos os personagens, todos os partidos que temos, mas estamos avançando na conversa MDB, Cidadania e PSDB. Num primeiro momento, União Brasil, acredito que vai correr paralelo, mas nada impede também que, perto das convenções, estamos ainda distante delas, não só a União Brasil, como outros partidos que representam essa alternativa de poder, também se juntem a nós. Ok, vou passar para a pergunta agora, o Emerson Celestino. Boa noite, senadora. E sobre a CPI da pandemia, né? O pessoal da CPI, os senadores, interrompiam, debochavam, desrespeitavam as depoentes com demonstrações vergonhosas de misoginia e machismo. E numa das sessões, a senhora elogiou os senadores, foram cavaleiros com algumas depoentes, né? E a gente presenciou, né, durante o tratamento grosseiro dispensado pelos senadores, né, colegas da senhora, a doutora Nise Yamaguchi, que é de Maringá, e a doutora Mayra Pinheiro. Por que a senhora se mantinha sempre num silêncio eloquente e não intervia durante a pandemia, durante os depoimentos? Porque a lei não me permitia, o regimento não me permitia falar, Celestino. Você lembra que nós não éramos membros da comissão, nós tivemos que cavar esse pênalti. E assim mesmo, nós tínhamos que esperar 20 homens falar para ter direito a uma mulher falar se nós chegássemos a tempo. Nós conseguimos com o presidente Maraziz naquela época que uma mulher, pelo menos, pudesse falar na lista de populares quando chegasse. Então, imagine a situação, nós tínhamos uma mulher no universo de antes de outra mulher poder falar. Você me permitisse, Celestino, em todos os momentos, porque a pauta feminina, a pauta da mulher, é uma pauta que não tem identidade ideológica. Naquele
a vez era da senadora Leila, e a senadora Leila fez um desagravo, sim, pedindo respeito à doutora Anice e a todas as depoentes. Então, cada dia era a vez de uma mulher. A gente, infelizmente, o mesmo espaço de tempo. E não era sempre que podia estar dentro no plenário, porque vocês lembram, nós estávamos numa pandemia, os que não eram titulares, como nós, mulheres, tínhamos que fazer rodízio de cadeira para poder estar. E aí, em casos excepcionais, a gente, quando estava mais vazio, as mulheres iam com mais frequência. Mas, normalmente, vocês podem ver que eram no máximo 2 ou 3 mulheres ali que faziam presença. Mas aqui, o meu desagravo e o nosso respeito a todas as mulheres que estiveram lá, sempre que podíamos, nós intercalávamos. Se puxar a fita da CPI, vai ver que tem o desagravo também em relação a ela, ou em relação a Naira, né? Salvo engano. Mas eu acho que foi nesse dia foi feito pela senadora Leila do vôlei, salvo engano. Vamos lá, eu vou passar agora para a Bárbara conversar com a senhora. Boa noite, senadora. Prazer. Então, você teve um crescimento exponencial aí de visibilidade durante a CPI. E eu queria lembrar que a gente ainda está numa pandemia. Então, eu queria saber quais são os seus projetos para a saúde pública, até porque acredito que a gente ainda continue indo e vindo dessas crises de pandemia. Bom, Bárbara, você tocou no assunto dos mais importantes, né? Você veja, eu posso dizer com a maior tranquilidade que o Sistema Único de Saúde no Brasil é o sistema mais capilar de todo o planeta. Ele está presente em todos os municípios brasileiros. O problema é que ele está presente de forma desigual. Ele está presente muito mais próximo numa cidade como Maringá, ou mesmo no Mato Grosso, por uma questão de posição logística, geográfica, do que no Nordeste brasileiro. O que falta para o sistema SUS, primeiro, é que ele está subfinanciado. Hoje você tem algo em torno de 45% só tudo que se vai para a saúde pública do governo federal. Essa conta não bate, porque a maioria dos impostos que nós pagamos fica com o governo federal. Então, o governo federal tem que entrar com um pouco mais de recursos para subsidiar, para financiar o sistema de saúde, fazendo parceria com estados e municípios. Depois, a União tem que assumir mesmo essa coordenação. A coordenação ela tem que vir de cima, especialmente na atenção básica. Eu sei que as pessoas que estão ouvindo no estado do Paraná, Maringá, ou mesmo Mato Grosso, vão falar, mas meu problema não é atenção básica, meu problema é a alta complexidade, é cirurgia, é oncologia, é o problema de tratamento renal, é o problema de AIDS. Mas a maioria dos municípios brasileiros não é isso. Nós temos problemas graves na atenção básica. Falta remédio para dor de barriga. Então, é necessário que a União faça uma grande coordenação, que a gente repasse mais recursos, cofres federais para os estados e municípios, fiscalizando, obviamente, temos além da capilaridade, a excelência. A própria carreira nacional de profissionais da saúde, enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de profissionais como médicos, ela precisa ser revista, repito, financiada em parceria com o governo federal. É muita coisa para se falar de saúde, mas saúde pública no Brasil é uma necessidade. A notícia boa é que o sistema está pronto. Foram anos, desde 1986, as pessoas acham que é da Constituição, é um pouquinho antes da época de Sarney. Então, nós temos um longo tempo expertise. O Brasil é o melhor país do mundo em vacinação, experiência nessa questão da prevenção. Não é difícil fazer saúde pública. O que precisa só é redistribuir melhor o dinheiro. Menos orçamento secreto, mais transparência e mais divisão desse bolo tributário com os municípios, com os governos estaduais, naquilo que é essencial e importante para a população brasileira. Eu vou passar agora para o francês, para o Henri Viana, conversar com a senhora. Boa noite, senadora. Boa noite, aí. Nós somos da terra do Sérgio Moro, mas a pergunta que eu digo não tem nada de patriotismo, não tem nada a ver com essa situação, tá? É o seguinte, o Sérgio Moro era o candidato ali daquela união que vocês fizeram muito bonita, terceira via, que tinha mais possibilidades, teoricamente, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto. Com o tempo curto, como se diz, o tempo urge, e a proximidade da eleição, não foi um atraso nessa convenção de vocês. O Moro ainda poderia ser um vice, já que a senhora não abre mão, e até eu acho que a senhora tem razão, porque a senhora vem de uma linhagem política, o seu pai foi presidente do Senado, a senhora tem experiência legislativa e executiva,
e não abre mão da presidência. Poderia compor com o Moro ou isso já está definitivamente afastado? Essa possibilidade. Henri, a sua pergunta é muito importante, que me permite responder duas coisas em uma. Me surpreendeu a ida do Moro para a União Brasil, mesmo sabendo que teria haver a possibilidade da candidatura solo do União Brasil. Então, num primeiro momento, a União Brasil vai lançar Luciano Bivar como titular e pode até ser que o Moro seja vice nessa chapa, a gente não sabe, teria que ver com a União Brasil. A União Brasil vai correr, num primeiro momento, em paralelo a essa frente democrática. Então, assim, é sim possível dele ser um vice, nesse primeiro momento, repito, do União Brasil, não da nossa frente, porque o União Brasil quer lançar candidatura própria, pré-candidatura própria. E a segunda pergunta que você me faz é muito importante, que me permite esclarecer. São tão poucas vozes femininas na política que eu adoro quando me fazem perguntas como esta. O meu projeto ele não é um projeto pessoal, né? Ele é um projeto de país. Nós precisamos oferecer alternativas para o Brasil. Cada um vota do jeito que quer, mas o que não pode numa democracia é você ter uma candidatura polarizada entre o passado e o presente e não dar oportunidade para pelo menos 40% dos eleitores que falam que podem mudar o voto. É isso que nós temos, além daqueles poucos indecisos que ainda tem. Por que eu falo que eu não sou candidata a vice? Meu mandato termina em 2022. Eu não tenho problema nenhum de voltar para casa. Estou pronta para ajudar o Brasil naquilo que é da minha convicção e da certeza que o Brasil tem que olhar para frente, tem que buscar uma solução de equilíbrio, de sensatez, de moderação, porque o que está atrasando o Brasil é essa polarização ideológica de esquerda-direita, quando quem passa fome não sabe nem o que é isso. Mas é que se eu não pontuo para ser cabeça de chapa, o que eu vou ajudar sendo... Eu só vou fazer um desserviço para as mulheres brasileiras, porque é como assim, se eu não sirvo para estar na cabeça de chapa, é só para dizer que no instantinho vai ter alguém que usa batom e veste saia? Isso não seria um desserviço a toda uma história de vida minha. Você falou do meu pai, eu fico muito feliz com a lembrança, muito obrigada. Mas assim, eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita prefeita. Fui a primeira vice-governadora. No Senado, eu tive que empurrar portas. Não é fácil para as mulheres um ambiente tão masculino como é a política. Cheguei lá, virei a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira líder da bancada do MDB, que era a maior do Senado, primeira a enfrentar dentro do meu partido uma candidatura, e a primeira mulher candidata, perdi a presidência do Senado, a primeira presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, onde passam as reformas, e agora a primeira líder da bancada feminina, também conseguiu criar essa bancada pela primeira vez. Então, assim, o que eu somo? Eu estou nessa frente democrática, é isso que eu quero dizer para você. Se eu não for cabeça de chapa, eu acredito que eu tenho todas as condições de liderar pela minha história. Há um empate técnico aí entre eles, porque estamos todos ainda, né, pontuando muito pouco, mas sou a menos rejeitada, porque também sou a menos conhecida. Eu estarei nessa frente democrática, nesse palanque, carregando bandeira, entregando... Eu não preciso ser vice, eu quero estar ao lado do que a minha consciência determina. E nesse momento, a minha consciência determina que a gente tem que buscar uma alternativa de futuro para o Brasil. Ok, eu ia passar agora para o professor Itamar, mas aparentemente a conexão dele não tá muito boa, ele caiu. Então eu vou rodar a bancada mais uma vez aqui, senador, e já aproveito para fazer mais uma pergunta. A senhora enfatiza o que já havia dito, por exemplo, na sabatina que o UOL está fazendo com os pré-candidatos à vice-presidência da República, né? Então, abre aspas, não vou ser candidato à vice-presidência. Se eu abrir mão de uma pré-candidatura à presidência e aceitar ser vice, estaria diminuindo o papel da mulher na política. E a minha pergunta, de maneira objetiva, senadora, a gente teve uma presidente, né, mulher, a presidente Dilma Rousseff, a qual foi tirada, né, foi impeachmentada, foi empichada do cargo dela de presidente com o apoio do partido da senhora. Isso também não diminui a mulher? Também tivemos um homem que foi empichado. E tivemos muitos presidentes, ou pelo menos não muitos, mas tivemos homens, todos eles, durante toda a história do Brasil, que não honraram os seus mandatos, os seus cargos, né? Então, dentro desse aspecto, nós ainda estamos no lucro. O 7-1 do jogo do Brasil com a Alemanha, mas eu... Além do que, Vitor, a sua pergunta é muito boa, porque a maioria do eleitorado brasileiro é feminino. Nós temos uma dívida com as mulheres muito grande, há uma desigualdade social sem precedentes na história do Brasil, e quando a gente faz o mapa dessa desigualdade, dessa pobreza, isso é muito triste de dizer, mas a cara mais pobre do Brasil é a cara de uma mulher negra e nordestina.
Então, o fato da mulher hoje ter a mesma profissão que você, a mesma atividade que qualquer profissional liberal ganhar até 20 menos, né? A mulher não ter espaços na vida pública, sermos um dos países que menos tem representatividade feminina, só reforça que nós, mulheres, temos que ocupar esses espaços com coragem. É óbvio que nós temos boas e más políticas, né, do sexo feminino. Não é o fato de ser mulher que vai atrair voto, é se a mulher for competente, se ela for séria, se ela for honesta, se ela for responsável. Né? Ninguém está colocando a mulher num pedestal. Muito boa a sua pergunta para a gente deixar isso muito claro. Né? Ninguém está dizendo que a mulher é melhor que o homem. Nós só estamos querendo uma fatiazinha desse espaço para que nós, mulheres, possamos, neste momento, tanta dor, de tanta crise, de tanta fome, poder dizer para o Brasil que país nós, mulheres, queremos para os nossos filhos, para os nossos companheiros, né? Para quem nós queremos esse Brasil. Ok, vou passar agora que a gente restabeleceu a conexão para o professor Itamar fazer a pergunta dele. Senadora, boa noite. Senadora, você se apresenta como a terceira via, portanto, num momento de eleição polarizada, seria direita de um lado, esquerda de outro, né? Se apresenta como a terceira via. E o que o eleitor pode esperar de diferente se, durante a CPI da pandemia, onde... Olha, eu tenho 28 anos de professor universitário e passei por movimentos estudantil. Eu nunca presenciei uma reunião de tão baixo nível, de tão desrespeito, de tanta quebra de urbanidade como teve naquela CPI. E eu não vi nenhum posicionamento seu contrário a isso. Então, o que te capacita a ser o diferente entre o polo da direita e o polo da esquerda, sendo que naquele momento você não teve um comportamento diferente para nós, eleitores, que queremos votar no centro? Bom, professor, fico feliz de saber que é professor universitário como eu. Também sou professora de Direito Público, Direito Constitucional Administrativo, dei aula há 12 anos. A sua conexão acho que estava fora do ar, se ele fez essa mesma pergunta, mas eu fico feliz de poder responder novamente. Eu não tinha espaço na CPI, nenhuma mulher tinha, nós tivemos que cavar esse pênalti. Não, eu digo fora dela. Não, fora dela a gente fala como sempre falei, eu fui uma das mais atingidas. Eu recebi violência política dentro da CPI, não foi uma única vez. O senador líder do governo me deu de dedo na cara. O ministro de Estado disse que eu era descontrolada quando um senador tinha atacado, ele não teve coragem de atacar o senador, atacou a senadora da República. Tudo foi publicizado. E não fui só eu, as mulheres foram, seja da oposição ou da situação, quando estiveram lá, foram sim, e foi misoginia, houve uma violência política, nós mulheres nos... O problema, eu repito, eram 20 homens para falar e só uma mulher para falar, então nós tínhamos que revezar. Como nós estávamos numa pandemia, a gente não podia ficar na sala todas elas, a não ser em casos excepcionais, a gente fazia um rodízio. A senadora Leila mesmo, eu repito, salvo engano, foi a senadora Leila, foi em defesa, não sei se da doutora Anice ou da doutora Mayra, qual, em todo momento, nem necessariamente porque é oposição ou situação, porque nós não aceitamos a violência. Podem falar tudo da bancada feminina, mas não podem falar que a bancada feminina não foi equilibrada naquela pandemia, naquela CPI. Ao contrário, nós sempre tratamos todos com urbanidade e fomos enquanto senadoras da República. Então, nós recebemos a mesma violência política que algumas tiveram lá, receberam, a bancada feminina recebeu também. Isso está noticiado, estampado nos grandes veículos. A própria Jovem Pan mostrou isso em alguns momentos. A gente tinha 5 minutos para falar, né? Enquanto os senadores tinham, todos eles juntando, teria que somar quanto que dá 20 senadores falando. Quando não estávamos lá, ocupamos a tribuna do Senado para falar. E para nós, da bancada feminina, violência não tem cor, não tem projeto, não tem ideologia. Violência é violência, ponto. Nós não toleramos. Então, o que o Centro Democrático, pelo menos eu, como pré-candidata, me apresento como alguém que entende que nós temos que acabar com essa polarização. Essa polarização está levando o Brasil para o abismo. A gente deixa de grandes problemas do Brasil para ficar discutindo essas questões ideológicas ou políticas. Todo mundo tem direito a ter ideologia, é natural.
E para isso que existe a política, eu também tenho a minha, mas acima disso, há o interesse do país que está sangrando, um país que está morrendo de fome, um país que está abaixo, entrou para o mapa da fome novamente, um Brasil que tem uma inflação galopante de 2 dígitos, que não se via essa inflação há pelo menos 20 anos, em que a classe média está ficando endividada com cartão de crédito, não porque fez uma viagem de 10 vezes, mas porque simplesmente está indo no supermercado para comprar comida. E nós vimos ontem, recentemente, disputando o preço de cebola em promoção. Lembrando que isso até é artigo para grande parte da população brasileira que está passando fome, que está comendo ou arroz ou feijão, até o prato predileto do Brasil. Não é a realidade do Paraná nem do Mato Grosso do Sul. Somos um estado rico, são um dos maiores produtores de aves, de porcos, nós de produção, a ração animal que leva para Paraná, mas não é isso que acontece na grande média do norte e do nordeste do Brasil. Vamos lá, são 6 horas e 53 minutos, a gente está conversando aqui com a senadora Simone Tebet. Vou passar para a Bárbara fazer mais uma pergunta. Senadora, o Brasil é o país que mais assassina pessoas LGBTQIA no mundo e a gente está num governo abertamente LGBTQIA-fóbico. Quero saber qual a sua opinião sobre isso e quais as propostas para o plano de governo de políticas públicas para essa população. Então, principalmente criminalizar a homofobia. Nós tentamos na CCJ, eu era presidente da CCJ, Bárbara, quando nós tentamos dizer, né, é crime qualquer tipo de violência e qualquer tipo de discriminação. O Brasil, a maior riqueza do Brasil, Bárbara, está na nossa diversidade, naquilo que nós temos de diferente. A maior riqueza do Brasil é que temos um Nordeste diferente do Sul, que temos todas as matrizes religiosas, né, que temos todas as opções. Nós temos, através dessa miscigenação de raça, nós temos todas as culturas, as melhores comidas, a melhor música. Nós não podemos discriminar os nossos filhos pela sua orientação sexual, pela cor da sua pele, entre outras coisas. Então, nesse aspecto, hoje nós não temos uma lei que coloque como crime a homofobia. Teve que o Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão, mas eu entendo que seja um grande avanço. E você me permitir, dentro desse aspecto, está falando aí de criminalidade, né, é fundamental que a gente reveja a lei de execução penal no Brasil. Lugar de bandido é na cadeia, mas nós temos que ver também que há percentual muito grande de presos provisórios, presos que são chamados ladrões de galinha, que entram no presídio e depois saem pela escola do crime ainda mais perigosos. Então, é um sistema penitenciário que precisa ser visto como um todo, mas não fugindo da pergunta, repito, é preciso criminalizar a homofobia no Brasil através de uma lei e não de uma decisão judicial. Até porque não é parte, não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar. Numa democracia, quem faz leis no Brasil é o Poder Legislativo. Ok, nosso tempo infelizmente é exíguo, a gente já vai para o fim da entrevista. Eu vou passar para o Henri Viana, o decano dessa bancada, para fazer a última pergunta para a senhora e depois eu já dou um tempinho para a senhora fazer as considerações finais. Francês. Senadora, quando Dilma Rousseff foi eleita presidente, eu disse que ela teria sérias dificuldades, porque a política brasileira é uma espécie de clube do Bolinha, é um universo feminino, masculino, né? Esta semana, 5 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Paraná bateram o pé, formaram uma bancada feminina e elas querem 30% da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná. A senhora acha que isso é importante, marcar território, exigir espaço, já que vocês representam a maioria do eleitorado e da população brasileira? Sem dúvida, Henri. Eu digo até por uma comparação com... Se nós estivéssemos na média do mundo, a gente poderia até dizer que não, está tudo certo. Mas não está tudo certo. A média mundial, como a Arábia Saudita ou a Bolívia, que nós... Vocês, mas vizinho meu aqui de cerca de fronteira, nós fazemos divisa, chegou a ter, não sei se ainda hoje, quase 50% de mulheres no parlamento. Nós temos, a média mundial é de 30%. 180 países investigados. Nós somos 15% em média. Então, é necessário que não só tenhamos 30% de candidaturas, como recentemente agora tivemos 30% de tempo de rádio, televisão e de ajuda do fundo. Sabe o que aconteceu numa única eleição em que essa regra valeu, que foi a última de 4 anos atrás? Aumentou em 46%
mulheres na Câmara Federal. Saíram de 55 para 76 mulheres, mais ou menos. Ainda assim, são 15% de deputadas federais. Eu acho que 30%, num universo onde a população brasileira é majoritariamente, eu acho que ainda assim nós ficamos no prejuízo, mas já nos contentamos porque sabemos que é tudo uma conquista, é um passo de cada vez, com o nosso trabalho, com nossa competência, com nossa seriedade, com nosso comprometimento, com a nossa alma, com o nosso coração, né, de mãe, que é isso que coloca em tudo que a gente faz, é o coração de mãe e de filha, a gente consegue, depois dos 30%, ir avançando sem nenhuma regra. Uma decisão, obviamente, numa discussão paritária normal, né, sem regras afirmativas. Bom, gostaria muito de agradecer a presença e a participação da senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. E agora eu deixo um minutinho para a senhora fazer as considerações finais aqui para o povo do Paraná, do porquê a senhora é a pessoa certa para ser a presidente da República eleita em 2022. Bom, antes de mais nada, agradecer ao Estado vizinho do Paraná, dizer que estamos juntos nesse projeto de integração entre o Mato Grosso do Estado do Paraná, através da Ferroeste. Eu sou da região aqui também, conheço bem essa ligação, seja de Maracaju a Dourados, seja ligando Foz do Iguaçu a Cascavel, Maracaju até Guaíra, depois Cascavel até o Porto de Paranaguá. Então, essa é uma luta de nós, fundamental para o desenvolvimento da região norte do Paraná. Então, permitam só apenas aqui essa fala como senadora e parceira do Estado. Desse lado, eu me sinto preparada para ser pré-candidata e capitanear essa frente democrática pela minha história, né, por já ter sido do Executivo, já ter sido do Legislativo. Eu já fui prefeita, já fui deputada estadual, sou senadora da República. Coragem não me falta, espírito público nunca me faltou, né, e ética faz parte da minha bandeira também. Entendo que é um tempo de reconstrução e nós só vamos reconstruir o Brasil através do equilíbrio, da moderação, um programa de governo realmente voltado para as pessoas que possam, de um lado, garantir a diminuição da desigualdade social e erradicar a pobreza. Do outro, linhas de investimento e privado, em parceria, como é o caso das ferrovias, para gerar, alavancar através de emprego e renda, emprego e renda, emprego e renda. E com equilíbrio e estabilidade, nós temos condições de controlar o dólar, né, e controlar a inflação, para que a classe média não morra no Brasil. E a gente não só entre pessoas muito pobres. Agradeço imensamente a oportunidade que espero poder voltar mais vezes à Jovem Pan de Maringá. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece, eu, em nome do Grupo Catedral de Comunicação da Jovem Pan Maringá, Rede TV Paraná e também aqui pelas nossas plataformas digitais, agradeço muito o tempo disponibilizado pela senhora.